Se você ainda toma decisões no seu negócio com base em achismo, ou se você espera acabar o mês para saber se vendeu bem ou mal, vem aqui que eu vou te mostrar uma ferramenta que já mudou centenas de lojas que a gente cuida aqui na Belo. É a nossa planilha de metas e resultados. E não é só uma planilha não, tá? É uma central de comando de crescimento pro seu negócio. A real é que não existe negócio lucrativo sem previsibilidade. E não existe previsibilidade sem o controle absoluto dos 3 pilares que sustentam um e-commerce lucrativo: tráfego, conversão e ticket médio. E é exatamente isso que a planilha nos mostra. Onde você está, o que você precisa mudar e para onde que a gente vai. Bora conhecer um pouquinho mais? A real é, para que serve essa planilha além de controlar tráfego, conversão e ticket médio? Primeira coisa é você entender que é sobre gestão de crescimento e performance. Você precisa de previsibilidade para ter lucratividade, para entender o seu decorrer do ano, entender o seu horizonte de investimento e o que você está buscando de retorno. Então você ter as suas metas e os seus resultados obtidos a curto, médio e longo prazo. Vamos falar agora, principalmente agora, dos pilares para você entender do que a gente vai olhar ali para dentro da estrutura da planilha, antes mesmo de você conhecer a planilha, porque lá no finalzinho, para quem ficar até o final, vai aprender como analisar na prática o seu e-commerce e entender onde está o seu gargalo. Então, primeiro, pilar do tráfego, obviamente, porque a gente precisa gerar movimento dentro da nossa loja online, dentro do nosso negócio, para conseguir mensurar o resultado obtido lá dentro. Então, a gente vai medir dentro da nossa planilha o CPS, que é o custo por sessão. Quanto que a gente gasta para levar uma sessão para dentro do nosso site. Pilar número 2, o pilar de conversão. Então, ele é basicamente uma taxa, né, de quantas pessoas compraram com base nessas sessões que a gente obteve lá dentro do nosso e-commerce. Número 3 é o ticket médio. É basicamente o valor médio com base em todas as compras e o ticket de todas as compras. A gente vai somar tudo, dividir pelo número de compras para entender quanto que a gente está conseguindo faturar por compra. Isso vai ajudar a gente a ter maior lucratividade quando a gente começar a entender um pouquinho mais ali dos nossos gargalos dentro do nosso negócio. Beleza. E o que isso vai resolver, Carlos? Uma infinidade de coisas que talvez você nem esteja olhando ou você nem conheça dentro do seu negócio. Então, primeiro, a gente vai ter previsibilidade. Previsibilidade, ela quer dizer o quê? Você vai enxergar a sazonalidade e vai conseguir se antecipar aos picos de queda. Conseguiu entender? É você pegar e saber qual período do ano, qual mês do ano as suas vendas caem e qual período do ano, qual mês do ano as suas vendas crescem. E conseguir influenciar quando elas crescem, conseguir crescer ainda mais, até a sua aquisição de clientes, mas também você conseguir ter um controle maior também quando as suas vendas caem naturalmente. Orientação estratégica, você vai entender onde está o gargalo e o que precisa ser ajustado dentro da sua estratégia. Calma que lá no finalzinho eu vou mostrar para você como a gente vai fazer isso na prática lá na nossa planilha. Mensurar o resultado das campanhas. Compara janeiro com fevereiro, campanhas A com campanhas B, você consegue entender mês 1 e mês 2, e isso traz o quê? Maior performance, e não só de meses, tá? Mas também como dentro de cada estrutura de campanha, dentro de cada criativo, dentro ali das condições comerciais que a gente trabalhou no mês, qual que é o período do pico ou qual condição comercial a gente conseguiu ter uma maior tração dentro das nossas campanhas. Tem a preparação operacional. Você antecipa, né, para a sua equipe o seu estoque, toda a logística com base nas suas metas, com o objetivo de faturamento que você tem. Por exemplo, Black November naturalmente tem um alto volume de faturamento por conta das condições comerciais que são impostas dentro dos negócios, dentro dos e-commerce ali. Então, como tem uma baixa nos preços, né, tem um grande desconto e o público de forma geral já está se preparando para essa compra, às vezes 1, 2 meses antes, você consegue influenciar para que naquele momento tenha um maior volume de vendas e o seu estoque esteja preparado para isso e que a sua equipe de atendimento, de transporte, operacional de forma geral, eles também estejam atentos àquele período. Que tem clientes nossos aqui que falam para você, tem época do ano, como Black November mesmo, que trabalha domingo a domingo, equipe totalmente focada em prol do objetivo do faturamento. Então você ter esse direcionamento como o dono do negócio ou como gestor ali da conta, você
entender isso, você já prepara toda a sua equipe e a sua equipe, ela já sabe da meta. Se ela sabe da meta, já era. Tá todo mundo correndo em prol de um objetivo único, que é faturar mais e ter um volume maior de vendas ali. Então é preparação operacional de forma geral, tanto da sua parte quanto da sua equipe de forma geral. Alinhamento de expectativas também, porque não adianta nada no mês que a gente sabe que vai ter um resultado um pouco mais baixo, a gente aumentar a verba, aumentar o investimento e acabar torrando toda a verba, tanto do cliente como do seu negócio também. Mas beleza, entendeu aqui basicamente o que é a planilha, o que ela vai resolver, para que ela serve, os pilares principais que você provavelmente já sabia disso, já olha para isso, mas vamos para a prática, porque agora na prática que eu vou conseguir mostrar para você um case real nosso aqui, que a gente aplicou, né? A gente conseguiu pegar essa planilha que traz essa previsibilidade, pegou o histórico desse cliente, projetou ali dentro da nossa planilha e conseguiu entender, né? Enxergar cada gargalo, resolver gargalo por gargalo dentro dos pilares da performance e ter um resultado excepcional. Vem cá que eu vou mostrar para você. Essa é a nossa planilha de metas e resultados da Velo. Eu peguei aqui um case nosso, tá? Que é de calçados femininos do ano de 2024 para conseguir apresentar para você no detalhe como que é essa previsibilidade aqui, como que a gente vai definindo essas metas no decorrer dos meses e dos anos. Então, primeiro, esse cliente ele entrou ali no mês de março de 2024. A gente pegando os dados do Analytics, né, do GA4, Google Analytics, a gente criou uma projeção. A gente então pegou o quê? Os dados de GA4, os dados de investimento de Meta e de Google, todo esse resultado obtido durante o período anterior, né, o ano 2023, ou até onde tinha os dados ali do cliente, e criou essa projeção. A gente vincula todas as contas utilizadas, né, Google, TikTok, Pinterest, Instagram, tudo aqui, um Meta, né, de forma geral, tudo dentro dessa planilha para ela trazer de forma automática esses dados para a gente não não perca tempo preenchendo planilha, e sim que a gente perca tempo analisando de fato as nossas ações, tá? Então aqui, com base no histórico e com base no que esse cliente tinha de objetivo, a gente traçou aqui a meta, né, o previsto para o mês de março, que seria o quê? Um investimento de R$3.000, um CPS aproximado ali de 68 centavos, para trazer 4.412 sessões, né, tráfego ali para dentro do site, buscando uma taxa de conversão de 0,9%, o que ainda daria para melhorar, mas como era o primeiro mês a gente colocou o pé no chão. Receita Analytics, 9.330, receita real, o que realmente foi faturado, 8.864. Uma taxa de aprovação de 95%, com um volume de 40 pedidos, com um ticket médio de R$235, trazendo o mínimo ali de ROAS 2,95. Até aí, ok. Então, voltando. CPS, nosso custo por sessão. Quanto que a gente está pagando para cada pessoa, cada sessão ser iniciada dentro do nosso site. Nesse caso, a gente estava buscando 68 centavos, a gente bateu 36 centavos. Nosso objetivo de número de sessões, quantas pessoas, e lembrando que eu falo pessoas, mas sessões seria o real, tá? Por quê? A mesma pessoa, durante o mês, ela pode acessar várias vezes e isso contaria como várias sessões diferentes. Taxa de conversão, 0,9 o objetivo, a gente estava com 0,4. O que isso quer dizer quando a gente olha para a taxa de conversão? A oferta não está atrativa, a condição comercial não está conversando com o público, a proposta de valor não está alinhada ali com o produto de forma geral. Receita Analytics, a gente estava prevendo que seria 9.330, a gente bateu 10.726,25. Aqui, na receita real, o objetivo, né, seria 8.864 faturado mesmo, foi inferior, bateu R$ 7.466. Mas aqui a gente conseguiu entender que a taxa de aprovação estava baixa. Então, que as pessoas que batiam lá para comprar, por algum motivo, não estava conseguindo comprar. Isso é um gargalo que a gente vai falar ali para frente também. 34 pedidos de 40, razoável. Ticket médio bem mais elevado do que a gente tinha traçado, 315 de 275. ROAS 2,54. Então, a gente, dentro das metas, algumas bateram, outras não. Mas o mais importante disso tudo, a gente conseguiu mensurar durante o mês o resultado obtido aqui. Beleza,
Mas vamos lá para a parte de março, porque aqui a gente consegue ter a visão geral do mês, tá? Aqui a gente tem o investimento no Meta Ads. Tá meio bagunçado aqui, hein? Não, para de abril, então de volta para o plano de 24. Beleza, Carlos. Aí você traçou o plano de março, algumas metas foram batidas, outras metas não foram batidas. Quando a gente fala, a gente tem que entender o quê? Quais são os pilares e conseguir resolver esses gargalos dentro dos pilares, tá? Beleza, aí a gente pegou e traçou uma nova meta para o mês de abril, já que a gente já tinha métricas para conseguir mensurar esse resultado. Então a gente colocou como objetivo R$7.000 de investimento, um CPS ali aproximado do que a gente tinha, né? Mas como a gente vai aumentar o investimento, a probabilidade de aumentar o custo por sessão é real também, tá? Então, custo por sessão, 40 centavos na média ali, volume de 17.500, com uma taxa de conversão um pouco acima do que estava batendo, 0,55%, o que é horrível, tá? É muito ruim. Se você tem essa taxa de conversão, tá na hora de você olhar para sua oferta, para o seu produto, para sua geração de valor ali, porque realmente está desalinhado. Só que, como a gente tá muito baixo de conversão, não tem como a gente do nada ter uma conversão absurda. Então a gente tem que resolver os gargalos dentro da oferta, de forma geral, dentro do site, da jornada de compra, para conseguir ter um resultado melhor. E isso é empilhando as ações ali, tá? Objetivo de faturamento, R$28.000. No real, R$27.000, uma taxa ali de aprovação de 95%, 96 produtos do total, né? 96 compras, na verdade, com o ticket médio de R$300, batendo um ROAS de 3,9, né? Então daria mais ou menos ali os 25% de investimento com base no faturamento. O realizado, 6.681, 41 centavos, então aqui tá ok. 16.471 sessões, isso ó, com a diferença de 1 centavo, a gente teve um volume bem diferente ali, né? Mais de 1.000 sessões de diferença. Taxa de conversão, ok, bateu, né? Não é nenhuma vitória, mas bateu. O faturamento, 34.000, bateu no Analytics, 23.000 no real. Aqui a gente percebe que o que? Existe muitas etapas ali no checkout, ou então o sistema que você está utilizando para a finalização ali das compras, ele está impedindo com que pessoas comprem no cartão de outras pessoas. Então vamos supor, o seu marido ou sua esposa vai fazer uma compra e utiliza o seu cartão, e aí bloqueia. A compra era falsa? Era alguma forma de se aproveitar daquele negócio, aquele e-commerce? Talvez não. E aí, essas compras que realmente o antifraude acabou pegando por algum motivo, ou então dentro da jornada tinha muitas etapas, a gente buscou diminuir as etapas no menor possível de tempo, vamos supor que seria em 3 cliques, em 2 páginas ou em 1 página a finalização de compra, e trocar o checkout ali para um que tivesse um antifraude bom e que não impedisse de compras reais acontecerem dentro do e-commerce. Porque de 34 para 23 mil reais é uma diferença muito grande, é deixar dinheiro na mesa verdadeiramente, tá? Ok, então taxa de aprovação não rolou. 93 pedidos a 366 reais. Batemos, né, volume de compras até que não, mas né, por 3, mais o ticket médio bateu e superou. ROAS 3,55. Por quê? Porque se a taxa de aprovação tivesse ok, a gente conseguiria superar esse objetivo. Mas ok, vamos olhar agora pro detalhe do mês de abril. No mês de abril, começando aqui, ó, investimento, tá? Aqui a gente vai ter o dia 1, o volume de sessões, o número de vendas, a nossa taxa de conversão do dia, o custo por sessão do dia, ticket médio, faturamento, investimento no Facebook Ads, Google Ads, aí Pinterest, TikTok não tinha, né? Mas de forma geral, o investimento total e o ROAS do dia também. Aqui a gente consegue entender, olha, por que nesse dia aqui, no dia 3, o ROAS foi 5,81? Nossa taxa de conversão foi para 0,65. O volume de compras não mudou muito de um dia para o outro, mas a gente investiu um pouco menos, teve um faturamento um pouco maior, o ticket médio bem maior do que estava nos últimos dias. Então aqui a gente consegue ter mais previsibilidade do que a gente deve fazer. A gente consegue ali, ó, no dia, olhar para o dia anterior e ver, nossa, a gente realmente subiu uma campanha nova ontem, bateu 24 horas hoje e ela realmente está com um resultado muito bom.
vamos duplicar aquela campanha, ou vamos subir criativos novos dentro dessa campanha, vamos ver qual que é o modelo de criativo que trouxe esse volume de pessoas, de sessões para dentro do site, vamos modelar e criar novos. É ter esse jogo de cintura junto com você, a sua equipe, e conseguir focar ali de forma geral, né, nos gargalos para solucionar esses problemas e ir cortando eles fora até que seja fluido. Todas as sessões, né, toda a jornada de compra, a oferta seja muito bem construída, as campanhas levem para o lugar certo também. Mas agora imagina se você não tivesse uma planilha dessa para conseguir mensurar os seus resultados. Ela, por exemplo, deixaria muito dinheiro na mesa. Só no mês de abril, mais de 11 mil reais ela deixaria na mesa. Entre outros, né, que aqui, se você olhar de toda a jornada, a gente teve um resultado sensacional. A gente teve aqui, ó, o previsto de 1.083.000 para esse cliente, que saiu de um faturamento de 7 mil reais no primeiro mês, e ali nos últimos meses, ó, novembro bateu 209 mil, dezembro 122 mil, antes, né, bateu ali 85, 172, 68, mas com isso daqui a gente fez com que o investimento fosse realmente estratégico, que a gente olhasse para dentro da conta de forma geral, e não só a planilha, é claro, mas a planilha como carro-chefe do nosso direcionamento. A gente conseguiu ter um crescimento absurdo, que o nosso previsto foi de 1.083.000 e a gente bateu ainda 1.138.000. Então, a gente teve um resultado excepcional e por conta de ter esse controle para ter um negócio lucrativo e com previsibilidade. O que não é medido não é gerenciado. O que não é gerenciado vira sorte. E sorte não escala. Essa planilha, ela não é controle, ela é uma ferramenta de crescimento. Se você quer ter a planilha do Método Velo, comenta aqui embaixo, quero planilha Velo, que a gente vai disponibilizar ela para você. Mas não só isso, se você curtiu esse conteúdo, se você gostaria de ver mais conteúdo sobre esse tipo de análise, comenta aqui embaixo também, porque é muito importante para a gente ter esse seu feedback. Meu nome é Carlos Miranda e foi um prazer te ter aqui mais uma vez.